Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores e neste vídeo nós vamos construir uma função recursiva para contar a quantidade de divisores de um número. Tá? Existem algumas questões, a gente vai precisar acrescentar parâmetros à função recursiva para que ela funcione corretamente. E nós vamos tratar disso neste vídeo. Então, a primeira coisa é quais os possíveis divisores de um número. A gente tem que saber qual é o conjunto de elementos que a gente precisa tratar para fazer essa chamada recursiva, tá? Então eu tenho um número, por exemplo, o número 30, e os divisores, eles incluindo o 1 e ele mesmo, incluindo 1 e ele mesmo, ele possui 8 divisores. E o interessante é que os divisores de um número, repetindo, a gente está tratando números não negativos, tá? Nesse caso, inteiros positivos mesmo, para simplificar, senão a gente tem que fazer alguns testes, mas é basicamente if. E para simplificar, a gente se concentra na entrada correta de números positivos. Tá? Então, para um número n qualquer, os possíveis divisores, considerando só os positivos, são todos os valores no intervalo de 1 a n, incluindo 1 e ele mesmo. Tá? Então, no caso 30, nós temos 8 divisores. E como é que a gente faz para contar essa quantidade de divisores? Bom, vamos partir direto para o terminal para ver como é que a gente vai contar essa quantidade de divisores. Então, eu vou fazer aqui um programinha conta divisores.py. Ok? Então, nosso programa principal, int, n igual a int input. A gente lê um número qualquer e vai contar qtd divisores, recebe, conta divisores, n. E depois a gente imprime, vamos fazer aqui só uma mensagem, o número tem divisores. Format, e aí a gente tem n,qtd divisores. Ok? E agora a gente precisa fazer a nossa função e a gente vai ter o primeiro problema. Tá? Vamos fazer aqui a nossa função conta divisores n. Bom, a gente precisa verificar se n é divisor de um número para saber se a gente vai contar esse número. E a questão agora é, cadê esse número? Que número é esse? E é por isso que, para esse tipo de problema, a gente precisa dividir a função em duas partes. A função recursiva, propriamente dita, e a função que é chamada pelos usuários da função conta divisores, tá? E a função recursiva que a gente precisa definir, eu vou chamar aqui de conta divisores de recursivos, e aí eu vou passar n e qual é o número divisor que eu quero verificar, porque aqui eu posso fazer, por exemplo, if n d igual a zero. Isso aqui quer dizer que d é divisor de n. Tá? E aí eu vou contar entre todos os números de n até 1. Então eu vou começar com o próprio n. Como é que a gente vai fazer? Normalmente a gente faz de trás para frente para simplificar o caso de base. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente retornar conta divisores recursivos, passando quem? N e N. Então a primeira coisa é verificar se ele é divisor de ele mesmo. Ou a última coisa no caso, por quê? Qual é o caso final aqui? Se D igual a 1, é o caso de base. A gente normalmente começa pelo caso de base para simplificar, tá? E garantir que ele vai terminar. Então, se D for igual a 1, eu vou retornar 1. 1 é divisor, estou retornando 1, que é o caso de base. E aí, o que é que eu vou fazer? Se ele não for o caso de base, eu vou saber quantos divisores tem o caso de base. Então, qtd
recebe conta divisores recursivo de n,d-1. Então, aqui a gente está fazendo a chamada recursiva. E aí, se n% d igual a 0, QTD igual a QTD mais 1. Retorno QTD. Okay? Então, o que é que a gente faz? Caso de base 1, eu vou verificar todos os números. Então, se eu tenho n, o que eu vou fazer é, eu quero verificar, não vou colocar aqui, vou colocar em conta divisores. O que é que eu vou fazer? Eu vou precisar verificar os divisores n, n-1, n-2, n-3, até 1. Então, esses são os números que são os possíveis divisores de n para esses números que a gente verifica. A gente vai começar do próprio n. Tá? E aí, o caso de base é 1 e eu vou pegar, se não for o caso de base, eu tenho que contar os divisores, começando de d-1. E aí eu verifico se esse número atual é divisor de n e eu acrescento e retorno essa quantidade. Ok? Então, essa é uma forma de fazer. Vamos testar antes de continuar nosso vídeo. Conta divisores, Python 3, conta divisores.p, vou colocar 30. Opa, tem algum problema? Conta divisores rec não está definida. Eu devo ter escrito algum conta divisores. Conta divisores, estava escrito de forma errada. Agora, Python 3, conta divisores, 30. Bom, o número 30 tem 8 divisores. Então, está funcionando, faz sentido. Tá? O número 101 tem 2 divisores, quer dizer que o número 101 é primo. Que interessante, né? 99 tem 6 divisores. Eu estou começando a ficar curioso. O número 523 é primo. Eu estou começando a ficar curioso. Isso aqui é um outro problema que eu vou discutir com vocês depois. Tá? Quando eu coloquei um número maior do que 1000, nós temos um problema de que o Python limita a 1000 chamadas recursivas, mas eu vou falar depois sobre essa questão dessa limitação e como resolver essa limitação, que é o mais importante. Então vamos colocar aqui 900, tem 27 divisores, 900, que interessante. O 50 tem 6 divisores. Então, que divisores são esses? Eu acho que a gente pode trabalhar agora. Bom, eu estou contando os divisores, mas agora eu queria saber que divisores são esses, tá? Isso aí, essa implementação, ela pode ficar complexa dependendo da linguagem. No caso de Python, a gente vai fazer que seja mais simples. Mas antes de continuar, eu vou simplificar aqui. Não, aqui vamos deixar correto. Dessa forma, não tem problema. Para vocês entenderem que está de bom tamanho. Para calcular a quantidade de divisores, eu sempre chamo ela recursivamente. Tá? Então, tudo que a gente pode fazer de forma recursiva. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou copiar e simplesmente fazer um programa que mostre os divisores. E aí a gente vai começar divisores.py. Aqui eu vou tirar o conta, a gente vai querer os divisores. Os divisores de n. Ok, tirar o conta. E eu vou refazer a função. E ao invés de contar os divisores, ele vai mostrar os divisores. Divis, vamos chamar de divis. Pequenos ajustes. Divis. E aqui a gente substitui. Eu vou apagar esse aqui para imprimir depois. 20 divisores de ponto D. 2 pontos. Vamos fazer assim. Ponto format n. E end igual, eu vou acabar assim. Para que eu vou fazer isso? Porque eu vou imprimir divis. E o que é que divis deve ser?
Vocês já estão suspeitando que div deve ser um vetor, uma lista. Então, uma lista, se o d for 1, eu vou retornar uma lista que contenha o elemento 1. Se eu retornar uma lista, então essa quantidade aqui não vai ser mais uma quantidade, vai ser os divisores, vai ser uma lista, lista de divisores. Eu vou chamar aqui para facilitar a lista divisores. Ele vai contar D-1. Observe que aqui ele retorna uma lista, tá? E aí, se D for divisor, o que é que eu vou fazer? Lista divisores, ponto. Eu vou adicionar um elemento a essa lista que eu acabei de receber. Que elemento eu vou adicionar? D, que é o divisor. E eu vou retornar lista divisores. E aí, será que o nosso programa funciona? Vamos fazer o teste? Vou mostrar aqui o código. Divisores. E aí, Python 3. Divisores. Vamos botar 30. Bom, tem um probleminha. Vamos corrigir o nosso problema. Divisores N. A conta de divisores REC eu esqueci de alterar. Onde isso? Na linha 4. Então, na linha 4 ainda estou chamando conta de divisores, mas não é conta de divisores, agora é divisores, que vai retornar só os divisores. O princípio é o mesmo, só que agora eu estou retornando os divisores. No caso de Python, isso é fácil, porque a gente utiliza a implementação das listas em Python, elas são bastante eficientes. E olha, que coisa, está correto. Ok? E aí, divisores de 100, nós temos esse aqui, são os divisores de 100. Ok? Tá? Uma observação é que no caso de Python, a manipulação de listas está bem simplificada. Em outras linguagens é de outra forma, mas o funcionamento é o mesmo, tá? Então, em Java você retorna uma array list, em C# você retorna uma array list, no caso de C++ você pode retornar um vector, no caso mesmo de C puro ou outras linguagens você pode retornar um ponteiro. São elementos mais avançados, mas o princípio é exatamente o mesmo. Tem como fazer. No caso de Python é mais simples a codificação, mas a forma de funcionamento vai ser exatamente a mesma, a forma de usar a memória, a forma de chamar, ok? Então aqui a gente pode, e aí a gente tem os divisores 511, 101, ok? Então eu espero que tenha facilitado um pouco a compreensão de recursividade. Vai ter alguns exercícios para vocês. No próximo vídeo, a gente volta com mais um exemplo de função recursiva. Até lá!